Olá, minha anjo de luz, como está, senhora? É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do YouTube e 10º episódio do Spotify. Provavelmente a ordem vai ser muito louca quando aparecer no YouTube, porque eu quero sim colocar os outros episódios também. Com muita alegria, eu gravo mais esse episódio e é muita alegria porque são coisas que eu trago para vocês que eu gostaria tanto de ouvir, mas eu não falo assim, sabe, como as pessoas, né? Alguns mentores da internet falam: ai, porque você vai ganhar tantos milhões e eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Mas é mais assim, sabe quando você tá no fundo do poço, que você tá sofrendo e você não se importa para dinheiro, você só quer a sua vida feliz com o seu parceiro, você só quer ter paz na sua vida? É sobre isso esse episódio. Então, especialmente naqueles momentos de mais dor, que eu realmente não recorria a ninguém e eu poderia ter recorrido a episódios como esse. Ou, é claro, através de uma oração também me conectado mais comigo mesma, com Deus. Mas a gente vai aprendendo, ou na dor ou no amor, e muitas vezes a gente escolhe na dor. Então, o episódio de hoje é sobre carência emocional. Quantas de nós esperamos que o amor venha do outro? Tá certo que o homem, ele tem que sim ter atitude, ele tem que ir ao nosso encontro, ele precisa demonstrar a masculinidade dele indo ao nosso encontro. Mas ele não vai ao encontro de mulheres carentes. Mulheres carentes repelem o homem. E parece muito estranho, né? Porque a gente quer a atenção do homem, a gente quer o carinho do homem, a gente quer o tempo dele, enfim, tem muitas linguagens do amor, mas eu acredito sinceramente que a gente gosta de todas elas. Quem é que não gosta de ganhar presente? Quem é que não gosta de passar tempo com o seu amado? Mas são fases e fases. Quem sabe vocês estão tanto tempo longe que o tempo de qualidade vai ser o mais importante. Ou é um aniversário e você quer ganhar um presente. E tá tudo bem. Eu não gosto muito dessa ideia de restringir qual a linguagem do amor. Eu acho que a gente tem que usar todas elas. Esse é um parênteses. Voltando para o assunto de a gente esperar algo em troca, né? Esperar algo do outro. O homem, ele só vai estar próximo a você, ele vai sentir essa atração em sua direção quando ele se sentir magnetizado, como se fosse um imã. E esse imã só funciona, e aí que está o segredo, minha anja de luz, quando você está cheia, cheia de si, cheia de confiança, cheia de segurança, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de beleza, de autocuidado. E não com o copo vazio, esperando que ele tenha atitude, esperando que ele faça alguma coisa, esperando que ele te note, esperando que ele te dê amor, esperando que ele te preencha, porque a falta atrai mais falta. Então, quando você vai totalmente carente, com aquele pote vazio, mendigando o amor, né? É quase uma outra forma de dependência emocional, essa carência afetiva, esperando que o outro faça algo. E é de um lugar de muita dor, de muita falta, de muita desconexão. Porque quando a gente abre os olhos e se conecta com a vida, com a realidade, com o tempo da natureza, com todas as coisas, a gente percebe que tem sim o tempo, tem a fase, tem o tempo de colher, o tempo de plantar. E todas as coisas são abundantes. E se todas as coisas são abundantes, por que eu estou vibrando na falta? E quando todas as coisas estão sendo abundantes, todas as árvores, né, têm frutos, todas as árvores têm folhas, todas as árvores têm flores, todos os animais estão sendo alimentados, eu estou desconectada é quando eu estou desconectada dessa natureza e dessa abundância que existe, que eu me separo, que eu me vejo vazia, que eu não dou tempo de me reconectar. E isso sim é muito doloroso, é muito triste, porque não é mais sobre o outro ter que me preencher,
É sobre um vazio meu. É sobre eu não ter dado tempo comigo mesma, de me relacionar comigo mesma, não só esperando que o outro se relacione comigo, mas que eu criasse tempo comigo. Não é sobre apenas esperar do outro, mas é você se namorar, sobre você se conquistar, sobre você se conhecer. Será que você já conhece todas as coisas que você quer fazer nessa vida? Todos os hobbies, todas as coisas que você gosta? Provavelmente não. Talvez você goste de mergulhar e nunca mergulhou, talvez você goste de nadar e nunca nadou. Talvez você goste de pular num trampolim e não tem essa oportunidade. Então, essas coisas são as pequenas alegrias que conectam a gente conosco, com a nossa alma, com a nossa criança interior, que sempre está pedindo atenção e ser acolhida. E muitas vezes a gente acha que a gente quer que o outro preencha esse vazio, mas o outro jamais vai preencher esse vazio, ele precisa vir de nós mesmos. E eu levei tanto tempo para perceber isso, mas eu acredito que no meu ponto de vista, na minha evolução, isso só aconteceu e aconteceu muito naturalmente quando eu me alinhei mais de forma espiritual, no sentido de que, descobrindo que nós temos um Deus abundante, descobrindo que a nossa natureza é abundante, descobrindo que não falta nada no mundo, a gente vai percebendo que é só a gente que se afasta, é a gente que decide se afastar. É a gente que não coloca tempo para nós, é a gente que coloca distração, é a gente que coloca rotina, é a gente que coloca um sentimento dolorido para ir para o trabalho. É a gente que coloca atenção, a gente que vai lavar louça irritada, cansada, vai num peso emocional tão forte que a gente acaba criando mais dessa realidade, que a gente não quer experimentar. Mas como nós somos a imagem do Criador, nós somos obrigados a criar. Então, mesmo quando a gente está fazendo uma coisa de má vontade, a gente está colocando o nosso poder criador para fazer coisas de má vontade para que venham mais coisas negativas na nossa vida e que essa má vontade se multiplique. E esse é um outro segredo, porque muito se acha, lendo a Bíblia, que quando diz que nós somos, né, a imagem de Deus, se acha que é uma imagem física, que é uma aparência física, que Deus tem essa aparência física. Mas se você se conecta com ele de verdade, busca, né, pede para ele o entendimento, você acaba percebendo que você é a imagem dele no sentido de criador. Você tem total capacidade de criar a sua realidade. E se a sua realidade não está hoje de acordo com aquilo que você gostaria, observe os seus sentimentos primeiramente. Observe os seus pensamentos. Com que você tem alimentado eles? E com o que você tem colocado o seu tempo, o seu amor, como você tem nutrido essa relação consigo mesma. Porque quando você não se dá esse amor, quando você não se dá esse tempo de se conhecer, de se divertir, de ter alegria, de ter momentos de descontração, de ter momentos de relaxar, de falar consigo mesma com uma voz amorosa, o que acontece é que você vai criando mais e mais essa separação. E vai criando tantas camadas que você acha que não tem solução, que você acha que é o outro que precisa fazer algo, que você acha que o outro está errado. Pior ainda, o outro está errado. Essa é uma forma gigantesca de resistência, né? Resistência à vida. Eu não consigo permitir que a vida flua do jeito que está. O outro está errado, o outro está me fazendo infeliz, o outro não está tendo atitude. E por isso eu estou infeliz, por isso as coisas não estão dando certo. Mas o relacionamento é feito pelos dois. O que você tem contribuído? Será que você está dando o seu 100%? O seu 100%. Não espera que o outro vai dar, nossa, o outro tem que dar o tanto que não sei o quê. Você está dando o seu melhor ou você, enquanto está reclamando, está desperdiçando aquilo que poderia ser transformado em amor, em semente positiva para você recolher depois, né?
Quando a gente reclama, quando a gente não aceita, quando tudo é sofrido, a gente acaba atraindo mais daquilo. E não é sobre não sentir. Você precisa sim sentir, você precisa se acolher, mas sente tudo aquela hora. Acolhe tudo naquela hora. Acolhe a sua criança interior, acolhe o seu sentimento e depois deixa aí. Não permita que esse sentimento negativo fique reverberando, repetindo, repetindo, repetindo por muito tempo. Encontre esse lugar de paz e com o tempo vai ser muito fácil você voltar nesse lugar de paz. Eu sei que no início pode parecer um desafio e tá tudo bem. Abrace o desafio, acolhe a sensação desconfortável no início. E quanto mais você conseguir ficar com ela, mais rápido ela vai embora, porque ela só quer o seu amor e a sua aceitação. Então, o episódio de hoje é sobre você criar um relacionamento tão poderoso com você mesma que você consegue deixar fluir, que você não precisa cobrar que o outro faça alguma coisa. E aí você vai dizer, não, mas se o outro não fizer a parte dele, não é? E se você soubesse que como criador, como poder criador, quando você imagina que o outro está errado, que o outro está fazendo coisas ruins, que o outro está... Isso acaba influenciando o outro a nível energético. E que ele também vai receber no subconsciente aquelas mensagens e vai continuar agindo assim porque este é o seu pensamento e este é o seu comando. Pois é, Anjo de Luz, esse episódio tem muitas verdades que são difíceis e que você não aprendeu em nenhum lugar. E que pode parecer até mentira. E tá tudo bem se pra você parecer mentira, não tem problema, eu aceito, eu acolho e eu espero você chegar nesse lugar. Tá tudo bem. Mas se você chegar nesse lugar, independente de julgamento, porque eu não tô aqui pra julgar você, eu tô aqui pra pegar na sua mão, te trazer pra perto e dizer tá tudo bem. Mas quando você chegar, porque eu sei que você vai chegar nesse lugar, seja daqui 2 minutos, seja daqui 20 anos, quando você chegar nesse lugar, você vai sentir tanta alegria e paz e perceber que a vida era tão simples. Bastava só você entrar em alinhamento com a abundância, de que tudo é possível e tudo já está fluindo, desde que você não crie resistências e você faça a sua parte com amor. E desde que você busque para si esse tempo de se conhecer, de ter momentos de prazer consigo mesma, de ter momentos de conversar consigo mesma, de ter momentos de pedir orientação divina, de ter momentos de aproveitar essa vida no sentido de que, sim, é uma brincadeira, é uma alegria, eu não preciso ser perfeita, eu não estou aqui para ser perfeita. Mas que você tenha um ideal em mente, sabe? Porque a gente muitas vezes só vive por viver sem nada na cabeça, né? Sem um objetivo, sem um lugar ideal para ir. E muitas vezes isso é perigoso, né? Nesse sentido, deixa a vida me levar. Eu tenho meus objetivos muito claros. Eu tenho os meus objetivos materiais, objetivos físicos, financeiros. Mas o que começou a me mover realmente foram os objetivos espirituais. Porque eu entendi o tamanho da dor que é ficar presa nessas camadas em que o outro é culpado, em que o mundo é culpado, em que o governo é culpado. E é tão dolorido porque a gente acaba alimentando esse ciclo de dor ou corpo de dor, como eu falo com algumas clientes. A gente acaba aumentando o corpo de dor. E para que a gente aumenta esse corpo de dor, né? É tão desnecessário esse peso, tantos pesos que a gente carrega, que a gente poderia, com consciência, aceitação e amor, simplesmente liberar eles. Não importa o tempo que você leve, mas se você começar hoje a se dedicar alguns minutos por dia para se conhecer, saber o que você gosta, ter esse encontro, sabe, essa conquista consigo mesma,
essa conversa consigo, essa conversa com o corpo, falando, corpo, eu quero te conhecer melhor. Desde que eu fiz isso, que eu comentei no episódio anterior, eu falei com o meu corpo, ele tem sido tão incrível. Ele tem se espreguiçado de maneiras muito doidas, assim, muito diferentes. Eu tô no trabalho, ele começa a se espreguiçar, começa quase que tem vontade própria, assim. Ele tem me mostrado o que dá prazer pra ele no próprio sentido do alongamento, sabe? Isso aqui não tá legal, deixa eu me espreguiçar, eu quero abrir, eu quero expandir. E eu escuto e não julgo, e não penso, isso não é horário, isso não é lugar. Eu simplesmente vou e sigo com aceitação e amor. Eu vou lá, vamos lá, corpo, vamos lá, onde você quer ir, vamos alongar, tá tudo bem. Não importa quão estranho a gente pareça nessa posição, está tudo ótimo. E a sensação é tão maravilhosa. Ele consegue, com esses pequenos sinais, me liberar tanto a tensão. E é incrível, porque às vezes eu nem percebia que eu estava tensa, mas ele vai lá com a sua inteligência e me mostra. Entende que às vezes é só você com o coração puro e disposto a conhecer a si mesmo que as coisas começam a acontecer. A vida não precisa ser só problema em cima de problema em cima de problema. A não ser que você só foque no problema e não foque nas bênçãos que estão acontecendo e que você não consegue enxergar. Mas eu sugiro, já que a gente acabou indo para um tom tão espiritual que eu fiquei até impressionada com esse episódio, eu sugiro que você seja honesta com Deus se você faz uma oração, né? Se você costuma fazer, e se você não faz, seria legal começar, eu acho incrível essa conversa. E fale, Deus, a situação é a seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor está agindo. Me perdoa por eu não conseguir ver a sua ação, por não conseguir ver o que eu fiz para contribuir por estar neste lugar agora. Mas eu peço que teu amor me envolva e que o Senhor abra os meus olhos para que eu consiga sair desse lugar de dor, desse lugar em que eu não consigo enxergar a saída. Me mostra a saída, me mostra os teus sinais e eu prometo que eu vou me esforçar para enxergar esses sinais, mesmo que pareça difícil no início. Eu quero ter essa relação contigo, eu quero ter um espaço para ti, eu quero falar contigo, eu quero te ouvir, não só falar, eu quero te ouvir. Me mostra. Coloca a tua luz e o teu amor no meu caminho. Que a nossa relação seja profunda, hoje e para sempre. Que lindo. Nada mais a comentar. Só agradecer por esse momento de inspiração amorosa. E caso você ainda não me siga no Instagram, você ainda não me segue no Instagram, peço que me siga. É Aline e Galina. Aline Galina. E caso você precise de algum tipo de orientação direta, de alguma mentoria, de uma sessão para te guiar de alguma forma, eu vou estar à sua disposição com esse jeitinho, com esse abraço. E caso não, eu te encontro no podcast. Um beijo, minha anja de luz. Até a próxima.